se intitulam cristão. Infelizmente, considerada como normal, as relações sexuais antes do casamento, namoros sensuais, homossexualismo, masturbação e outros atos relacionados são enquadrados na condição de normal. E o diabo ditando as regras. Tudo isso aqui, para o mundo, é normal. Para o mundo é normal, é uma coisa natural. Os psicólogos chegam a dizer isso é normal, podem ter liberdade de fazer para não ficarem complexados. Mas é o contrário, queridos. Quando alguém anda pelo caminho do pecado, ele fica mais complexado ainda, piora mais a situação dele. O que é masturbação? O dicionário Aurélio define como provocar o orgasmo pela ficção da mão, ou por meio de instrumento próprio, onanizar-se, vício solitário, autoerotismo. Na Bíblia não há referências condenatórias diretas a esta prática. No entanto, todas as formas de lascívias são condenadas. O ato de masturbação envolve todo um conjunto de fantasias eróticas e instrumentos próprios. Em alguns casos, as revistas e filmes pornográficos são usados para despertar sensualidade. Ao fazer uso desta prática, abre-se a vida para o diabo agir. O Espírito de Deus se retira e a vida torna-se numa verdadeira desgraça. O Espírito de Deus se retira e a vida se torna numa verdadeira desgraça, queridos. Quando alguém vai pelo caminho da masturbação. Eu estou falando desse tema que é importante. Esse tema porque muitas vezes as pessoas estão aí achando que isso é uma coisa natural. Mas está levando a sua alma para a condenação eterna. O nosso corpo, como disse o apóstolo Paulo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É um templo, queridos. Nosso corpo é um templo de Deus aqui na terra. Será que podem entrar coisas impuras? Nós podemos praticar coisas impuras que Deus não aceita, não consente, lascívia. Atos sexuais antes do casamento, queridos, Deus não autoriza. Este é o que diz o Espírito de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, relação sexual ilícita, impureza, no sentido moral, impureza proveniente dos desejos sexuais, luxúria, vida devassa, lascívia, luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência. Gálatas 5, versículo 19. Os pecados relacionados à sensualidade são primeiro a serem listados. Fica claro que é uma área de máxima importância para o diabo, que astutamente desperta no homem o líbido, que o leva para as práticas imundas relacionadas aos sexos, em seus muitos segmentos. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Ser um adúltero, cometer adultério, conter relações ilícitas com a mulher do outro. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, tem um desejo por anelar, por desejar, cobiçar, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Como controlar a cobiça quando as mulheres fazem questão de usar roupas sumárias como único objetivo de despertar os desejos nos homens? Romanos 8, versículo 13. É preciso mortificar a carne e cultivar uma vida espiritual santa. A nossa mente precisa ser de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, 16. Desta forma resistiríamos os pensamentos impuros que surgem
glória a Deus, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Da carne a concupiscência, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Dos olhos é a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os olhos são a lâmpada do corpo, e se usado para contemplar as manifestações pecaminosas, com certeza será refletido na vida e o pecado virá à tona. É preciso que o servo de Deus não se contamine com as impurezas patrocinada e apresentada pelo diabo nas mais diversas formas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amodeis a paixões, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria, que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque o Espírito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, 13 e 16. Pedro, em sua epístola, aconselha com grande clareza e simplicidade aos servos do Senhor a serem santos, abandonando definitivamente as paixões comuns, a vida dos filhos das trevas, encorajando-os a viver em santidade segundo o Senhor. Aos cheios do Espírito Santo de Deus, não resta dúvida, a prática da masturbação é pecado. Aqueles que persistirem neste caminho receberão em vossos corpos a condenação, por contrariar os princípios divinos. O desejo sexual é comum a todos os homens, não representa pecado. A prática de qualquer forma relacionada ao sexo deve ser restrita ao casamento. É inconcebível que o servo de Deus faça uso da masturbação em sua vida, seja qual for o motivo apresentado. Não há justificativa forte o suficiente para que seja aceita por Deus. Peças são abertas e a ação do maligno se manifesta. Então, qualquer relacionamento sexual só no casamento, fora do casamento, queridos, não tem justificativa. É fornicação, é adultério, é prostituição. Não tem justificativa o homem querer justificar. Ah, porque não sou casado. Ah, porque não tenho uma mulher. Então procure. Só é permitido o ato sexual no casamento. Fora do casamento, queridos, é adultério, é fornicação, é prostituição, de todo jeito. É pecado. E Deus não aceita na sua glória quem tem uma atitude dessa natureza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, Logo no início eu comecei a falar sobre esse tema. Nós não somos nós mesmos. Nós temos um dono, o Senhor, o Criador. A nossa criação foi da parte de Deus. Desde o ventre de nossa mãe, queridos. Deus conhece cada molécula de nossa vida, cada órgão do nosso corpo, Ele conhece todos. Então nós somos propriedade de Deus. Não adianta eu me dizer, eu sou de mim mesmo, eu faço o que eu quero, e depois se aparecer uma enfermidade, uma doença, aparece uma AIDS, aparece uma doença contagiosa, e aí, o que é que você vai dizer agora? Eu sou de mim mesmo, eu faço o que eu quero, e a doença que você acometeu-se? E a doença que você se contaminou? Por culpa própria sua. Como ele diz aqui, não sois e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, 18 e 20. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então nós temos que glorificar a Deus nesse corpinho nosso que nós temos aqui. Glorificar a Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas. Antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então essa foi a criação de Deus desde o jardim do Éden. Deus não nos criou para a impureza, mas para a santificação. É muito diferente do mundo, não é? O que nós vemos no mundo é as pessoas na liberalidade fazendo o que querem. O que querem, eu faço o que eu quero. E se prostitui, entra na homossexualidade, e nós vemos a desagregação familiar, e isso é consequência de todo o pecado que é cometido na humanidade. É por isso que você vê os jovens passando para a homossexualidade, a perversão, resultado do pecado. As famílias não têm buscado mais a presença de Deus. Uma vez eu estava na frente de um bar, passando na frente da minha casa, tem um bar, e tinha uma criança balançando, se requebrando, uma criança, um menino, se requebrando, aquela música do chão, e fazendo aquele trejeito do chão. Eu disse, meu filho, não faça isso não, isso é feio, não faça isso não, meu filho. E os pais bebendo no bar, os pais estavam bebendo no bar, e o filho fazendo aquele trejeito, rapazinho. Meu Deus, eu vi assim, tá vendo o que é que acontece? O próprio pai está no caminho do pecado, nem liga para que o filho seja um homossexual, nem está ligando, deixa ele escolher o sexo que ele quer. Não é assim a lei hoje? Deixa ele escolher o sexo que ele quer. Aí coloca nas escolas, e as públicas, porque as escolas privadas ninguém quer essa historinha não. Aí eu vou colocar aqui identidade de gênero nas escolas particulares. Vê se os pais aceitam isso. Os pais não aceitam não. Tira o filho daquela escola, bote em outra escola. Vem com essa conversa de identidade de gênero agora. Ser homossexual, ela tem que escolher o sexo que ela quer. Aí vai e coloca nas escolas públicas, queridos, que as pessoas não
sabem se defender os seus direitos. Aí ficam ali, os filhos estão nas escolas e começam aquele ensinamento sobre um casal homossexual e mostra nas escolas públicas. Os pais não estão sabendo em casa. Aí chega aquele filho com aquela cartininha, naquela posição, queridos. Só vocês vendo na cartinha, em São Paulo, estava lá em São Paulo fazendo isso. Queriam espalhar pelo Brasil inteiro esse tipo de ensinamento nas escolas públicas, porque nas particulares ninguém aceita, porque eles estão pagando. Quem paga que é o melhor para os seus filhos? Vai querer que seu filho se transforme no homossexual? Não, quem quer isso para a sua família? Mas isso é resultado do pecado, da perversão, queridos, que está aí no mundo. É por isso que está havendo a inversão de valores. É por isso que está acontecendo tudo isso. Nós estamos vendo aí, que jovens começam a sua vida e mudando para homossexualidade com aqueles trejeitos de homossexual. Meu Deus, se a família fosse bem estruturada, queridos, na palavra de Deus, provavelmente essas coisas não aconteceriam. Mas as famílias desabegadas na bebedice, na prostituição, no pecado, os filhos vão pelo mesmo caminho. Não tem o ensinamento da palavra de Deus, tem uma vida desregrada. Essa família, os filhos, vai pelo mesmo caminho. Por isso que eu estou dizendo, o resultado de tudo isso que nós estamos vendo aí, na humanidade, homossexualidade, lesbianismo, tudo isso é resultado do pecado, que está se proliferando nas famílias, que não tem Deus no centro da sua vida, não tem Deus no centro da sua vida. É a família na prostituição, na bebedice. Na prostituição, queridos, não tem Deus na sua família. Aí os filhos vão pelo mesmo caminho, uma vida desestruturada. Em Mateus 5,32, quando fala a respeito do casamento, eu estou vendo aí a importância desse tema, porque muitas vezes as pessoas não entendem essa passagem no livro de Mateus 5,32. E Marcos também, 19, versículo 9. A indissolubilidade total do casamento, enquanto o homem e a mulher dessa união estão vivos. A indissolubilidade total do casamento, enquanto o homem e a mulher dessa união estão vivos. Não é assim no juramento da igreja, até que a morte vos separe? Não é assim, queridos? Até que a morte vos separe, indissolubilidade total do casamento, enquanto o homem e a mulher dessa união estão vivos. Mateus 5,32. Porém eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, causa que ela cometa adultério, e todo aquele que se casar com ela, que é divorciada, comete adultério. Mas fornicação, quando Jesus estava falando de fornicação, ele se referia ao pecado de infidelidade durante o contrato de casamento. Mas antes do casamento ser consumado, é chamado fornicação, queridos. Quando Jesus falava dessa passagem, porém vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação. Fornicação não é adultério. Fornicação é relacionamento sexual antes do casamento, queridos. Antes do casamento, foi isso que Jesus falou. Relacionamento ilícito antes do casamento. José e Maria estavam para consumar o ato sexual. Ia ser celebrado o seu casamento. Mas naquele período eles estavam separados. Na questão do sexo, não havia ainda relacionamento, a consumação sexual, até ser celebrado o casamento. Mas o anjo chamou eles
marido, esposa. José, toma tua esposa. José, toma tua esposa. O que foi concebido no ventre dela foi obra do Espírito Santo de Deus. Não foi fornicação, José. Foi a obra do Espírito Santo de Deus que foi concebido no ventre de Maria. Não foi que José, fornicação. Não foi fornicação, José. Ela não cometeu ato sexual ilícito, José. Não, José. Foi obra do Espírito Santo de Deus. O que está no ventre de Maria, recebe ela como tua esposa. Foi isso que o anjo de Deus falou para José, que ele recebesse Maria como a sua esposa, porque ela não tinha cometido fornicação alguma. Não cometida fornicação alguma. Fornicação, ato que as pessoas cometem antes da consumação sexual. Era assim na interpretação. Na época em que Jesus estava ali, queridos, Jesus foi acusado de ter sido concebido de fornicação. Jesus foi acusado pelos líderes daquela época, religiosos. Ato fosse concebido na fornicação. José não tinha conhecido Maria, ela teve um ato sexual com outra pessoa. Então tu fosses concebido na fornicação. Jesus foi acusado de ter sido concebido na fornicação. Os judeus acusaram Jesus de fornicação em João capítulo 8, versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Veja, eles acusaram Jesus de fornicação, porque disseram que Jesus tinha sido nascido de uma fornicação, que Maria tinha tido relacionamento sexual antes do casamento e estava grávida. Veja que eles acusaram Jesus, quando na realidade Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Como o anjo anunciou a José, José, recebe Maria, a tua esposa, porque o que está no ventre dela foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então Maria não cometeu fornicação, queridos. Nesse caso de fornicação, Jesus consentiu. Não houve ainda a consumação, não houve a consumação do ato ainda sexual. Então Jesus consentiu na separação. É nesse caso que há separação, porque não houve ainda a consumação do ato sexual. Mas como Maria não tinha cometido fornicação, o anjo disse para José, pode receber ela como tua esposa. Então é nesse caso que Jesus está falando aqui, na questão da fornicação, que é ali um ato sexual antes do casamento. E Maria estaria ali grávida, e quando resultado da fornicação, era isso que os líderes judaicos acusaram Jesus de ter nascido da fornicação. Veja que em Mateus capítulo 1, versículo 20, o anjo dirigindo-se a José chamou Maria de tua mulher ou esposa, embora o casamento não tinha sido celebrado e consumado. Ele chamou Maria de esposa de José, apesar do casamento não ter sido consumado ainda, o ato sexual não tinha sido consumado ainda. Ou seja, eles ainda não tinham se tornado uma só carne. Deixe o varão seu pai e sua mãe e se une a sua esposa, se tornando os dois uma só carne. Eles não tinham ainda se tornado uma só carne, mas é o marido e mulher. E
É nesse caso que Jesus está dizendo que o casamento poderia ser cancelado caso houvesse fornicação. Entenderam agora? Eu acho que muita gente agora entendeu. Jesus não está permitindo a separação por causa ali do adultério. Jesus não está autorizando a separação por causa do adultério. Não, queridos. Não. Ou você concilia com a sua esposa, ou você concilia com a sua esposa, ou você fica solteiro. Agora, se ela partir, se ela morrer, você está livre para casar de novo. Mas enquanto ela estiver viva, você não pode casar. Se você casar, é adultério. Aí você escolhe, a decisão é sua. Se você casar com a sua esposa ainda viva, é adultério. Então, fornicação, a pessoa está a um passo do inferno. É uma coisa muito grave, queridos. Quando alguém está na fornicação, está a um passo do inferno. Judas capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra. Quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra? Os sodomitas eram homens com homens, tendo relacionamentos sexuais. Então havia fornicação em Sodoma e Gomorra, e por causa da fornicação eles foram condenados, como diz aqui, exemplo, a pena do fogo eterno. Eles foram condenados, queridos. Marcos capítulo 10